Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado. Na Amazônia existem 22 milhões de habitantes. A internet veio ajudar muito a nossa causa, porque a gente, com isso, o que aconteceu? A gente furou o poder da grande mídia, que não deixa a gente entrar lá com informações, porque quem financia a grande mídia? É a indústria da carne. Recentemente, um colega nosso, uma ONG colega nossa, tentou veicular um videozinho mostrando um pouco da realidade de como esses animais são criados para abate, etc., pagando
bateu na porta de todas as grandes redes de televisão, nenhuma aceitou, mas 3 dias antes de iniciar a veiculação, disse que deu um problema, que não ia poder veicular, e devolveu o dinheiro. E apenas uma, que foi a Rede Globo, foi sincera e disse: eu não vou veicular porque o meu maior patrocinador, o meu maior cliente é a indústria da carne. Então ele não vai falar mal, entendeu, da carne. Isso acontece. Agora, isso é o jogo do mercado, obviamente, a gente sabe disso. Mas a internet está nos ajudando. Porque a internet, qualquer um na sua salinha, entendeu, lá no seu quartinho, pode produzir ou então veicular essas informações que a gente até tem. Por exemplo, a doutora Margaret Chan, que é presidente da Organização Mundial de Saúde, ela disse recentemente que a era da medicina moderna acabou. Por quê? Porque daqui para frente os antibióticos não vão fazer mais efeito e a gente vai começar de novo a morrer de um ralado no joelho, de uma dor de garganta. Por causa disso, o antibiótico não faz mais efeito. E por quê? Porque a gente está saturado de antibióticos que vem na carne, que o consumidor come, e aí depois o antibiótico, quando ele fica doente, não faz mais efeito. As pessoas que estudam a realidade, do que está acontecendo e tal, elas têm as informações. Só que isso aí é muito lento para penetrar. Por quê? Porque a indústria que está montada aí, ela domina. Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa: a pecuária foi a principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi a principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes, ou hoje em dia algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque apesar de diversos programas não tem um tratamento conveniente, então vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né, fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né, sem falar e de outros animais, né. E produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária,
já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo, ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro da Amazônia, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui o sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários, né, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil, que são ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada, ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras.
Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não, quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis de passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome. Hoje, a mesma área de pecuária da Amazônia, com a agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, uma renda muitas vezes maior e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade. Aí nós voltamos aos valores, isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação, e quer mais acumulação, e mais lucro, e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós aqui, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí fotos de satélites, fotos de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Trata-se de reduzir em mais de 1 milhão de hectares a área protegida nessa região. Mas não é só isso, não é só que essa área fica mais propensa ao desmatamento, é que isso colabora para a fragmentação da floresta. Ao invés da floresta ser um contínuo, ela passa a ser ilhas, e essas ilhas são mais propensas à destruição. Então, esse projeto de lei significa o esquartejamento da floresta amazônica. A gente aqui no Instituto Socioambiental espera que o ministro Eliseu Padilha e o governo federal não acolham, não apoiem esse projeto e não dê seguimento a esse processo, pois isso definitivamente significaria o começo do fim da maior floresta tropical do mundo.
Audio Jungle.